O que era para ser apenas uma entrevista se transformou em um dos debates mais caóticos e explosivos da televisão brasileira. Dessa vez, Nicolas Ferreira foi colocado contra a parede em uma emboscada planejada nos mínimos detalhes. O cenário estava armado. Os jornalistas Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo estavam prontos para massacrá-lo. A plateia foi cuidadosamente escolhida para aplaudir qualquer fala dos jornalistas e reagir com desprezo às respostas de Nicolas. O apresentador do programa manteria uma postura neutra, mas o plano era claro: não dar espaço para Nicolas se defender. A estratégia da emissora era simples. Miriam Leitão usaria argumentos técnicos para pressionar Nicolas com temas como democracia, economia e desigualdade. Reinaldo Azevedo usaria ironia e sarcasmo para tentar humilhar Nicolas e ridicularizá-lo diante do público. O debate se transformaria em um verdadeiro ataque coordenado contra o jovem deputado. Os bastidores estavam em festa. Jornalistas progressistas já preparavam as manchetes, certos de que Nicolas seria destruído em rede nacional. Mas havia um problema. Nicolas Ferreira estava pronto. E o que era para ser um massacre contra ele, se transformou em um desastre para Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo e toda a imprensa progressista. O público, que começou aplaudindo a dupla de jornalistas, terminou em silêncio absoluto. E agora, você vai assistir ao momento exato em que Nicolas Ferreira destruiu dois dos jornalistas mais arrogantes da mídia ao vivo na TV. O estúdio estava iluminado de forma impecável, com câmeras estrategicamente posicionadas para capturar cada expressão do debate. No centro, uma grande mesa de vidro separava 3 cadeiras. De um lado, Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo, e do outro, sozinho, Nicolas Ferreira. A plateia, formada majoritariamente por intelectuais progressistas, estudantes universitários e jornalistas, já estava preparada para reagir a favor da dupla de jornalistas e contra Nicolas. A atmosfera era carregada de expectativa. O apresentador entrou no palco com um sorriso confiante. Senhoras e senhores, hoje teremos um debate muito especial. De um lado, 2 dos mais respeitados jornalistas do Brasil, incansáveis defensores da democracia, da liberdade de imprensa e da verdade. Recebam com aplausos Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo. Aplausos estrondosos tomaram conta do estúdio. Miriam Leitão, com sua postura séria e tom professoral, cumprimentou o público com um leve aceno. Reinaldo Azevedo, por sua vez, ajeitou os óculos e sorriu de forma irônica, como se já soubesse que tinha o controle da situação. O apresentador então virou-se para o outro lado do palco. E do outro lado, o deputado federal por Minas Gerais, um dos políticos mais polêmicos do Brasil, representante da nova direita conservadora. Nicolas Ferreira. Dessa vez, os aplausos vieram misturados com algumas vaias e risadas irônicas. Nicolas Ferreira entrou com passos firmes, vestindo um blazer escuro e uma camisa clara. Ele não demonstrou hesitação. Pegou o microfone, cumprimentou o apresentador com um aperto de mão firme e sentou-se. Os dois lados se encararam. A armadilha estava montada. O apresentador iniciou o debate com Nicolas Ferreira. Nicolas, recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos e estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todo dia aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com seus programas. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Dito isso, agora o apresentador se vira para o deputado Miriam Leitão. Deputado, a direita sempre se coloca como defensora da liberdade e da democracia.
Mas nos últimos anos, vimos um crescimento preocupante do discurso autoritário e de ataques às instituições. Miriam, você que acompanha a política há tantos anos, como enxerga esse cenário? Miriam Leitão ajeitou os óculos e falou com um tom calmo, mas afiado. Olha, nós estamos vivendo um período muito perigoso. O conservadorismo no Brasil não é apenas uma visão política, mas uma tentativa de minar a democracia. Vemos ataques à imprensa, tentativas de desacreditar as eleições e perseguições contra jornalistas que apenas fazem seu trabalho. A plateia aplaudiu fortemente. Ela olhou diretamente para Nicolas. O senhor, deputado, é um dos políticos que mais defendem esse discurso. O senhor realmente acredita que é democrático atacar a mídia, desacreditar instituições e espalhar informações que geram polarização e ódio no país? Aplausos da plateia. Nicolas Ferreira pegou o microfone e sorriu levemente. É engraçado ouvir isso, Miriam. Porque a última vez que eu chequei, quem está no poder e tem controle sobre a mídia são vocês. Alguns murmúrios surgiram na plateia. Nicolas continuou. Você fala como se a direita fosse a dona do país. Mas me diga, quem comanda os principais jornais, as universidades, as grandes emissoras de TV? É a direita ou é a esquerda? Silêncio por um segundo. Nicolas não perdeu tempo e prosseguiu. Vocês chamam de ataque à imprensa quando um conservador critica uma matéria tendenciosa. Mas quando um jornalista de esquerda distorce a verdade para atacar seus opositores, vocês chamam isso de jornalismo independente. Isso não é liberdade de imprensa. Isso é um monopólio de narrativa. A plateia murmurou. Miriam Leitão tentou se recompor. Mas, deputado, a imprensa apenas relata os fatos. Quando um político da direita espalha desinformação, é nosso dever combatê-la. Não podemos permitir que mentiras sejam normalizadas na sociedade. Aplausos. Nicolas Ferreira sorriu novamente e rebateu. Entendi. Então, quando a imprensa erra, ela está apenas relatando os fatos. Mas quando alguém discorda da imprensa, está espalhando fake news. Como se chama isso mesmo? Censura seletiva? A plateia ficou dividida. Reinaldo Azevedo, que até então apenas observava com um sorriso debochado, finalmente entrou no debate. Ele ajustou o microfone e soltou sua primeira provocação. Deputado, que discurso frágil. Se a mídia estivesse nas mãos da esquerda como você diz, você não estaria aqui agora. Não há censura. O que há é um bando de amadores da extrema-direita que não sabem lidar com o microfone e depois se fazem de vítimas. A plateia explodiu em gargalhadas e aplausos. Nicolas segurou o riso. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. A estratégia de Reinaldo Azevedo não era argumentar. Era humilhar. Ridicularizar. Colocar Nicolas como um menino ingênuo contra dois intelectuais experientes. Mas Nicolas não se deixou abalar. Ele pegou o microfone e, com um tom tranquilo, mas afiado, respondeu. Sabe, Reinaldo. Engraçado você falar isso. Eu vejo que a sua especialidade não é debate, e sim desrespeito. Toda vez que você se encontra sem argumentos, você recorre à ironia para mascarar sua incapacidade de responder. Lautsprecher a plateia murmurou. Nicolas continuou. Eu não preciso que a mídia me aceite para saber que estou certo. O povo já percebeu o jogo que vocês fazem. Fingem que são imparciais, mas trabalham o tempo todo para proteger um lado e atacar o outro. E agora que vocês estão sendo confrontados, chamam de ataque à democracia. A plateia, que antes só aplaudia os jornalistas, começou a se dividir. Reinaldo Azevedo cruzou os braços e balançou a cabeça, visivelmente irritado. Miriam Leitão tentava manter a postura calma, mas estava claro que o debate não estava seguindo o roteiro planejado. E o embate estava apenas começando. Miriam Leitão tentava manter a calma, mas havia um incômodo evidente em sua expressão. O que deveria ser um ataque coordenado contra Nicolas Ferreira não estava saindo como planejado. Reinaldo Azevedo, por outro lado, se ajeitou na cadeira e partiu para o ataque novamente. Deputado, o que eu vejo aqui é um garoto inexperiente tentando dar aula sobre democracia. Você fala da mídia como se fosse vítima de um complô, mas na verdade vocês da extrema-direita apenas não sabem lidar com fatos. A plateia vibrou. Reinaldo sorriu satisfeito e continuou. O seu grupo político criou um universo paralelo de fake news, onde vocês são sempre os coitadinhos e nós somos os vilões. Mas a verdade é que a democracia não tem espaço para lunáticos que não aceitam as regras do jogo. Mais aplausos ensurdecedores. Gargalhadas ecoaram na plateia.
Nicolas Ferreira respirou fundo e esperou pacientemente os aplausos cessarem. Ele não reagiu com raiva. Apenas sorriu levemente e pegou o microfone. Reinaldo, você fala tanto em democracia, mas o que vocês fazem na imprensa não é informar. É manipular. É transformar narrativas em verdades absolutas e depois se fazer de vítima quando alguém ousa questioná-las. A plateia murmurou. Nicolas prosseguiu. Você e a Miriam adoram falar de democracia quando isso significa que só um lado pode falar. Mas quando alguém desafia esse monopólio de opinião, vocês chamam de extremismo. O que vocês querem não é debate. É controle. Parte da plateia começou a bater palmas, mesmo que discretamente. Miriam Leitão tentou tomar a frente novamente. Deputado, isso não é controle. Isso é responsabilidade. Quando combatemos a desinformação, estamos protegendo a democracia. Não podemos permitir que a política seja pautada por mentiras. Aplausos na plateia. Nicolas Ferreira sorriu de canto, como se já tivesse a resposta pronta. Miriam, você fala em combater mentiras, mas eu nunca vi a mídia combater as mentiras da esquerda. Por que será? O estúdio ficou em silêncio por um segundo. Nicolas prosseguiu sem hesitar. Quando um político conservador comete um erro, a mídia o massacra por semanas. Mas quando um governo progressista é flagrado em escândalos, os jornalistas tratam como um simples mal-entendido. Isso é jornalismo ou militância? A plateia murmurou novamente. Alguns aplaudiram discretamente. Reinaldo Azevedo não conseguiu esconder a irritação. Ele riu de forma sarcástica e soltou outra provocação. Deputado, você fala como se fosse um grande analista político, mas tudo que faz é repetir frases prontas para agradar a sua bolha. A verdade é que vocês da nova direita não têm projeto de país. Só sabem reclamar da imprensa e criar inimigos imaginários. A plateia voltou a rir e aplaudir. Reinaldo cruzou os braços e olhou para Nicolas, esperando uma reação. Nicolas, porém, permaneceu tranquilo. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para Reinaldo e respondeu calmamente. Engraçado você dizer isso, Reinaldo, porque eu poderia dizer exatamente o mesmo sobre você. A plateia murmurou, surpresa com a resposta. Nicolas prosseguiu. Você se diz um jornalista independente, mas sua única função hoje é criticar a direita e passar pano para a esquerda. Você não informa. Você não debate. Você apenas dedica sua carreira a atacar pessoas que ousam pensar diferente de você. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Nicolas manteve a postura e finalizou. O que você faz não é jornalismo. É vingança pessoal. Dessa vez, a plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiram, outros se entreolharam, percebendo que Nicolas estava conseguindo inverter o jogo. Miriam Leitão se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ela percebeu que Nicolas não estava apenas resistindo, ele começava a dominar o embate. Mas o pior ainda estava por vir. O clima no estúdio mudou completamente. Se antes Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo pareciam ter controle total do debate, agora a postura deles estava diferente. A plateia, que no início reagia efusivamente contra Nicolas, agora começava a se dividir. Miriam tentava manter a compostura, mas a expressão dela já não era de segurança absoluta. Reinaldo, por outro lado, demonstrava irritação visível. O apresentador tentou intervir para mudar o rumo do debate. Bem, estamos tendo aqui um confronto de visões, mas precisamos falar também de algo fundamental para o Brasil, as desigualdades sociais. Miriam, você acompanha esse tema há anos. O que acha do impacto das políticas conservadoras nesse cenário? Miriam Leitão respirou fundo, aproveitando a deixa para tentar retomar o controle. Bom, eu acho que esse é um ponto essencial. O conservadorismo prega o livre mercado, mas ignora as desigualdades estruturais. O que temos hoje é um país onde os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais marginalizados. A plateia voltou a aplaudir forte. Ela apontou diretamente para Nicolas. O senhor defende cortes em programas sociais, ataca políticas públicas e diz que a iniciativa privada pode resolver tudo. Mas eu pergunto, como um jovem pobre pode competir com alguém que nasceu em berço de ouro? O senhor realmente acredita que basta trabalhar duro para superar essas desigualdades? Mais aplausos. Miriam sabia que esse era um ponto delicado. Se Nicolas errasse na resposta, poderia parecer insensível com os mais pobres. Mas Nicolas Ferreira manteve-se impassível. Ele pegou o microfone, olhou diretamente para Miriam e respondeu com firmeza. Miriam, ninguém aqui está dizendo que a vida é fácil.
Mas o problema é que vocês passaram décadas ensinando as pessoas a acreditarem que são vítimas incapazes de vencer. A plateia murmurou. Nicholas continuou. O que eu vejo é que a esquerda não quer resolver a pobreza. Ela quer administrá-la. Porque enquanto as pessoas dependerem do Estado, elas continuarão votando em políticos que prometem mais assistencialismo. A plateia ficou dividida. Alguns aplaudiram, outros vaiaram. Reinaldo Azevedo, que estava calado até então, perdeu a paciência. Ele pegou o microfone e soltou um ataque direto. Olha, eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa foi uma das piores. O senhor tem coragem de dizer que a esquerda quer manter as pessoas pobres? Isso é um absurdo. Vocês são um bando de reacionários sem projeto de país. Só sabem atacar quem tenta melhorar a vida das pessoas. A plateia explodiu em aplausos. Reinaldo se inclinou para frente e apontou o dedo para Nicholas. Você pode enganar sua bolha, deputado, mas aqui você não engana ninguém. O que vocês defendem é um Brasil elitista, onde só os ricos prosperam. Vocês não querem um país mais justo. Vocês querem um país onde apenas os amigos de vocês tenham oportunidades. Aplausos, gritos e vaias se misturavam na plateia. Nicholas Ferreira ficou em silêncio por alguns segundos. Ele olhou para Reinaldo de forma séria. E então, soltou a bomba. Engraçado você falar de elitismo, Reinaldo. Porque o que eu vejo é que quem está sempre do lado dos ricos são vocês. A plateia parou por um instante. Nicholas não perdeu o ritmo e continuou. Me diz, Reinaldo, quanto você ganha por mês para atacar a direita? A plateia reagiu imediatamente. Reinaldo Azevedo ficou vermelho. Nicholas prosseguiu. Você fala de justiça social, mas vive dando palestras pagas para empresários e banqueiros. Você diz que luta contra a desigualdade, mas nunca vi você recusando seu salário milionário para ajudar os pobres. A plateia começou a se dividir. Alguns gritaram, outros riram. Reinaldo tentou responder, mas Nicholas o interrompeu. Você acusa a direita de ser elitista, mas nunca abriu mão dos seus privilégios. Sabe o que isso significa? Que seu discurso não vale nada. Dessa vez, aplausos surgiram de vários lados da plateia. Reinaldo bateu as mãos na mesa. Ele não estava mais debatendo. Ele estava irritado. Eu não vou aceitar esse tipo de argumento ridículo. Você está desviando do assunto. Você não tem resposta para nada, por isso fica atacando pessoalmente. Nicholas sorriu levemente. Ah, então quando eu faço perguntas incômodas é ataque pessoal, mas quando você me insulta é jornalismo. Explosão de aplausos na plateia. Miriam Leitão tentou intervir para acalmar o clima. Vamos manter o nível da discussão, por favor. Mas o caos já estava instalado. O debate virou um verdadeiro ringue verbal. Reinaldo tentou contra-atacar, mas agora estava visivelmente abalado. A plateia não estava mais 100% contra Nicholas. Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo haviam perdido o controle do debate. E o golpe final ainda estava por vir. O estúdio estava em ebulição. A plateia, antes totalmente alinhada com Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo, agora se dividia entre aplausos e murmúrios de reprovação. Reinaldo, visivelmente exaltado, tentava manter o controle, mas sua postura não era mais de segurança, e sim de frustração. Miriam, por sua vez, sabia que o estrago já estava feito. O apresentador, percebendo que a situação estava saindo de controle, tentou intervir. Bom, tivemos aqui um debate intenso e com visões muito diferentes sobre o Brasil. Miriam, gostaria de fazer suas considerações finais? Miriam Leitão pegou o microfone tentando recuperar a postura de autoridade. Olha, eu só espero que as pessoas entendam que o Brasil precisa de democracia, diálogo e respeito. Não podemos normalizar discursos que atacam a liberdade de imprensa e espalham desinformação. A imprensa tem um papel fundamental, e não podemos permitir que ela seja calada. A plateia aplaudiu, mas sem o mesmo entusiasmo do início. O apresentador virou-se para Reinaldo Azevedo. Reinaldo, suas considerações finais? Reinaldo respirou fundo e tentou adotar um tom mais sereno, mas a irritação ainda era visível. O que ficou claro aqui hoje é que a direita brasileira não tem projeto de país. Eles só sabem apontar o dedo, mas não apresentam nenhuma solução real. Quem defende esse tipo de pensamento está afundando o Brasil na ignorância. Aplausos misturados, algumas vaias na plateia. O apresentador, então, olhou para Nicholas Ferreira. Deputado, suas considerações finais? Nicholas pegou o microfone com tranquilidade. Ele não estava nervoso.
Ele não estava exaltado. Ele estava focado. E o golpe final estava prestes a ser desferido. Eu acho interessante que, depois de 1 hora de debate, vocês falam de democracia, de liberdade, de diálogo. Mas a única coisa que fizeram aqui foi tentar me desmoralizar. A plateia ficou em silêncio. Nicolas continuou. Reinaldo diz que a direita não tem projeto de país, mas me diga, o que a esquerda construiu em todos esses anos de governo? Um país quebrado, uma população dependente do Estado e uma elite midiática fingindo ser porta-voz do povo, enquanto vive no luxo. A plateia murmurou. Alguns aplaudiram. Nicolas virou-se para Miriam Leitão e finalizou. E sobre a imprensa ser calada. Me diz, Miriam, quem são os jornalistas conservadores que estão no comando dos grandes veículos de comunicação? Nenhum. Mas nós é que estamos censurando vocês? A plateia agora estava dividida de verdade. Nicolas então olhou diretamente para a câmera e encerrou. A verdade é que o povo acordou. O jogo mudou. E a imprensa, que por anos dominou o debate público sem contestação, agora precisa enfrentar a realidade. Ninguém mais aceita ser manipulado. Aplausos intensos tomaram conta do estúdio. Reinaldo tentou falar algo, mas o apresentador o interrompeu. Bom, nosso tempo acabou. Foi um grande debate. Agradeço aos convidados. Mas o estrago já estava feito. O vídeo do debate viralizou instantaneamente. As redes sociais foram tomadas por cortes da discussão, e a repercussão foi avassaladora. Jornalistas progressistas tentaram minimizar o estrago, dizendo que Nicolas usou falácias populistas e retórica agressiva. Mas os vídeos falavam por si. Reinaldo perdeu o controle. Miriam não teve respostas. Nicolas venceu. O que deveria ser um debate fácil para desmoralizar Nicolas Ferreira acabou se tornando um desastre para a mídia progressista. E milhões de brasileiros perceberam a verdade. Agora eu quero saber de você. Alto-falante, quem venceu esse debate? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima! Rakete.